Felizes os que são perseguidos por causa da justiça do Senhor, porque o reino dos céus há de ser deles. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, que a paz de nosso Senhor Jesus e a fé de nossa Mãe estejam conosco. Os textos que a liturgia da palavra de hoje nos oferece, do livro de Deuteronômio, no capítulo 4, versículos de 32 a 40, e o Evangelho de Mateus, no capítulo 16, de 24 a 28, são duas passagens que se unem para nos revelar a essência da nossa fé e a profundidade da nossa vocação como cristãos católicos. No livro de Deuteronômio, irmãos, Moisés, em sua última exortação ao povo de Israel, faz uma pergunta retórica que ressoa através dos séculos. Interroga os tempos antigos que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, e investiga de um extremo a outro dos céus, se houve jamais um acontecimento tão grande, ou se ouviu algo semelhante. Existe, porventura, algum povo que tenha ouvido a voz de Deus, falando-lhe do meio do fogo, como tu ouvistes, e tenha permanecido vivo? Essa passagem é uma proclamação teológica da singularidade da revelação de Deus ao povo de Israel. Nenhum outro povo na história teve a experiência íntima e direta de ouvir a voz do próprio Deus e de testemunhar suas maravilhas, e de ser escolhido para uma aliança tão especial. Essa eleição não foi por mérito ou por superioridade a outros povos, mas por puro amor e misericórdia de Deus. Ou seja, nós, como católicos, somos verdadeiros herdeiros dessa revelação. A história de Israel é a nossa história de salvação. Quem me acompanha aqui diariamente sabe que estamos caminhando junto com o povo de Israel nesse tempo litúrgico da igreja, é o tempo comum, que nos faz mergulhar mais profundamente a vida de Cristo. A igreja está nos levando a grandes revelações. Por exemplo, através de Cristo, a promessa feita a Abraão e a aliança selada no Sinai encontram sua plenitude. Isso é um fato desde o início dos primeiros séculos. O Deus de Israel é o nosso Deus, o Pai de Jesus Cristo. É nesse contexto de uma revelação tão grandiosa que o Evangelho de Mateus nos apresenta a exigência de Jesus. Ontem vimos ele edificando a igreja sobre Pedro, sobre a rocha de Pedro. Vimos a sua primeira profecia da paixão, morte e ressurreição. E também a repreensão do próprio Pedro por conta da sua tentação humana de querer evitar todo o sofrimento que Cristo viria a sofrer. Hoje nosso Senhor convida seus discípulos e nós a uma escolha radical. Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga, pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por minha causa vai encontrá-la. Jesus nos confronta com uma verdade central, irmãos. Não é fácil ser católico, nunca foi de fato fácil ser católico. O seguimento de Cristo nunca foi um caminho fácil, uma mera adesão a conjunto de regras ou uma busca por conforto pessoal ou sentimental. Não, antes de mais nada é uma vida de renúncia, de sacrifício, de entrega total. Renunciar a nós mesmos significa morrer para o nosso ego, para as nossas vontades egoístas e para o pecado que nos afasta de Deus. Eu fico pensando, aqueles que se dizem católicos, mas querem se impor sobre os outros, ou querem ter poder, status, será que realmente são católicos? Que eu saiba, irmãos, e de tudo que eu tenho aprendido e de tudo que Deus tem falado ao meu coração, ser católico é um convite à humildade, a morrer para tudo que passa e viver para o que é eterno. Tomar a cruz não é apenas um símbolo do sofrimento, mas um sinal do amor de Deus. Tomar a cruz é abraçar os desafios, aceitar as provações e os sofrimentos da vida em união com a paixão de Cristo. É a aceitação de que a nossa salvação não é conquistada, mas recebida como dom, e que o caminho da cruz é o caminho da vida.
Seguir nosso Senhor, seguir Jesus, irmãos, não é apenas imitar Jesus, mas participar da sua própria vida divina. É um convite à comunhão, à amizade com Ele, a viver sobre a sua orientação, a caminhar com Ele na jornada de fé. Não é simplesmente manter Ele ali e ficar à espreita. É perder a nossa vida por Ele e nos encontrarmos nele. Ao morrermos para nós mesmos, nós nascemos para a vida em Cristo. Essa é a essência do mistério pascal que celebramos em cada Eucaristia, em cada missa. A morte que gera vida, a renúncia que traz a verdadeira liberdade. Nosso Senhor renunciou à própria vida para nos salvar. A nossa igreja, em sua rica tradição, nos ajuda a viver essa vocação. Ela nos ensina que a resposta a esse chamado de Cristo não é um ato isolado, mas uma vida inteira de graça e de compromisso. O corpo e o sangue de nosso Senhor, que recebemos na Eucaristia, é o alimento que nos sustenta na jornada, a fonte e o ápice da vida cristã, que nos dão a força para carregar a nossa cruz. Os sacramentos são os canais da graça que nos capacitam a viver uma vida de santidade. A confissão nos purifica e nos fortalece na luta contra o nosso pecado. Quanto tempo faz que você não se confessa? O batismo nos une a Cristo em sua morte e ressurreição. A crisma que eu acabei de receber graças ao nosso Senhor nos unge com o Espírito Santo para sermos testemunhas do seu Evangelho. A vida de oração e a leitura da palavra são as ferramentas que nos permitem ouvir a voz de Deus como o próprio povo de Israel, a discernir a sua vontade em nossas vidas. Eu diria que sem essa vida de oração é como andar de bicicleta sem roda. Pedala, pedala, pedala e não sai do lugar, não progride na santidade. Somos um povo eleito, irmãos, não por nosso mérito e não por superioridade, mas por amor. Fomos chamados a um seguimento radical de Cristo, não para ter uma vida fácil, cheia de riquezas que apodrecem, mas para encontrarmos uma vida plena. Para com isso de querer brigar com o seu irmão por conta de políticos, irmãos. Que a nossa resposta seja essa grande revelação de Deus, não seja o medo ou de inércia, mas de um sim corajoso e apaixonado. Tem dias que eu venho aqui cansado, desanimado, com vontade de desistir, de jogar tudo pro alto. Eu sou ser humano, mas irmãos, eu conheci o mal, eu conheci as trevas. Eu estive no fundo do poço, sei muito bem o que é uma vida sem Jesus, sem fé. E por isso eu decidi todo dia vir aqui e renovar a minha decisão de tomar a minha cruz e seguir os passos de nosso Mestre. Sabendo que Ele nos precede na jornada e que com Ele a vitória é certa. Eu espero que de alguma forma eu esteja contribuindo para que você volte à igreja, volte para Jesus e que você adore-o acima de todas as coisas, acima de família, acima de política, acima de time de futebol, acima de tudo. Coloque Jesus como centro da sua vida. Pare de negar Jesus como Pedro negou. Adore-o. Adore-o, irmão. Que Deus abençoe você e que de alguma forma essa palavra de hoje toque o seu coração para que você consiga de fato se entregar a Jesus cada dia mais. Senhor, estivemos aqui reunidos por amor a Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.